Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Silvia Parreira, professora e escritora, e este é o EstimaCast, o podcast da autoconfiança e da autoestima. Hoje, conversando com vocês sobre os 6 indicadores de que possivelmente a sua autoconfiança e a sua autoestima estejam lá no pé, lá embaixo. Então, se você tem 1, 2 ou mais destes indicadores, fica atento, fica alerta, porque é bem possível que as coisas não estejam dando certo na sua vida por conta desses 2 sensos, o senso de capacidade e o senso de merecimento, né? Porque não adianta ter um ou outro elevado, a gente tem que ter os 2 juntinhos. Porque às vezes a pessoa se sente capaz de, então ela faz e nunca chega a lugar nenhum, nunca alcança resultado, nunca bate as metas, nunca conquista um sonho. Por quê? Porque ela acredita que ela faz, que ela é capaz de fazer, mas ela não acredita que ela merece. E tem aquelas pessoas que, claro, eu mereço, e não saem do lugar, não fazem nada, porque elas não acreditam que, apesar delas merecerem, que elas são capazes de chegar lá. Então, os 2 juntos, esses 2 grandes sensos, esses 2 grandes poderes, eles são alicerces da nossa vida para que a gente conquiste os nossos sonhos, os nossos objetivos de vida, para que a gente conquiste o que a gente mais quer, que é ser feliz e se sentir realizado. Então esses 2 são super importantes e esses áudios, esses vídeos, se você está assistindo, se você está ouvindo, distribuem em vários canais, eles têm esse objetivo, né, de dar essas dicas, de trazer essas lições preciosas e práticas, de o que você precisa fazer para alimentar, nutrir, treinar, porque sim, é treino, é um orar e vigiar o tempo todo, que a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo de errado para fazer certo. E presta atenção naquilo que você está fazendo certo para cada vez aperfeiçoar, lapidar, melhorar constantemente. Então vamos começar aqui? O primeiro indicativo de que possivelmente a sua autoestima e a sua autoconfiança já estejam detonadas é um senso de infelicidade. Como eu falei, o objetivo de todas as pessoas, quando eu estou aqui com os meus clientes, quando eu vejo o que eles querem, eu quero um carro, na verdade a pessoa não quer um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero abrir o meu negócio, ter meu próprio empreendimento. O que está por trás disso não é o objeto em si, mas é a felicidade que aquilo traz para a pessoa, né? O senso de propósito, de acordar da cama feliz, falar, putz, eu tenho que fazer uma coisa muito legal hoje que vai me fazer se sentir vivo. Então, quando você tem essa sensação de infelicidade, e o difícil é a gente admitir que a gente é feliz na nossa infelicidade, né? É muito difícil a gente admitir o quanto a gente está pagando um preço muito caro com coisas, com situações e até com pessoas que não nos fazem feliz, mas que a gente as suporta ou a gente as mantém porque não sabe por que fazer ou porque ainda não acordou, não despertou para essa situação. E o quanto a gente vai, como uma areia movediça, a gente vai se atolando cada vez mais numa situação infeliz, com coisas que não preenchem de verdade o teu coração, não faz o teu coração vibrar, não faz a tua alma se sentir viva. E como a gente vai se acomodando e que preço caro a gente está pagando, né, em não viver em não viver feliz, né, apenas para sustentar o que é confortável, que às vezes é uma infelicidade confortável, né? Que dor quando a gente percebe que a gente está fazendo isso com a gente, né? Como é horrível encarar o que a gente está fazendo, mas é muito importante, porque quando você vê o que você está fazendo de errado, você descobre o que é o certo, e o certo normalmente é o oposto daquilo, né? Então, se você perceber que na tua vida você se sente mais triste do que alegre, se você tem mais situações que te geram infelicidade do que prazer, do que alegria, a gente não está defendendo aqui uma era helenista, hedonista, onde a gente tenta só ter prazeres imediatos. Não é isso, porque você pode ter todos os prazeres imediatos, mas eles acabam imediatamente e você continua no senso de vazio interior. Não é disso que se trata. Ninguém também está falando que os prazeres da vida não são bons. Não, não é isso. Acontece que assim, o que é superficial não preenche a gente.
Mas o que é que te traz uma felicidade profunda? O que é que te traz de verdade um sorriso no rosto quando você lembra disso, quando você está fazendo aquilo? Sabe quando você faz uma coisa e você nem vê o tempo passar, que por você ficaria ali horas falando, né? Um exemplo pessoal, eu ficaria aqui das 8 da manhã às 8 da noite falando, gravando vídeo direto sem parar, porque eu adoro conversar, eu adoro ensinar. Eu ficaria horas direto lendo livros, né? Então, assim, o que te dá prazer, o que te faz se sentir vivo de verdade, o que dentro de você preenche e ninguém pode tirar de você, porque aquilo, você se abastece daquilo e não é algo que alguém te dá. Felicidade não é algo que alguém te proporciona, não são coisas, né? E normalmente não são situações, mas isso eu tenho certeza é uma conversa para outro podcast ou outro vídeo. Mas hoje a gente vai falar desse sentimento de infelicidade constante. Eu conheço pessoas que têm assim muito dinheiro, mas são infelizes. Tem uma vida que tem tudo que as pessoas talvez desejariam ter, né? Um conforto material, um conforto, uma segurança financeira, família bacana, que não enche o saco, saúde, mas essas pessoas são infelizes a maior parte do tempo. Não é que a gente fica tristinho de vez em quando com alguma coisa que acontece. São pessoas que são a maior parte do tempo infelizes. Nunca nada tá bom na vida dessas pessoas. É terrível. Então, assim, percebe se você é uma pessoa dessas. Provavelmente você precisa de ajuda, de apoio, você precisa de um profissional, né, uma orientação para descobrir quais as causas, o que está causando isso em você. Mas eu já vou dizendo aqui com toda honestidade. Uma das causas é a falta de autoestima e a falta de autoconfiança, porque pessoas infelizes não se sentem merecedoras da felicidade. É terrível isso, mas é uma dura realidade, né? Eu vejo isso com os meus clientes. Eles não acham que eles merecem ser felizes e também não acham que vão conquistar a felicidade, nunca. Então eles colocam a felicidade numa distância, anos-luz, algo que para eles é realmente já impossível de conquistar. É triste isso. Então observa se esse sentimento ele é mais constante, mais frequente na sua vida, porque provavelmente é por conta de uma falta de autoestima e autoconfiança. Outra coisa que é um indicativo de que esses dois aí não estão muito bons na sua vida é a ansiedade. A ansiedade é aquela projeção no futuro, né, no amanhã. Então a pessoa fica o tempo todo lá na frente, lá no futuro, pensando em coisas que vão acontecer ou que podem acontecer, e se elas não acontecerem, quais as consequências de tudo isso na vida delas. Então elas já ficam sofrendo por antecipação, elas antecipam situações muito ruins. Normalmente a ansiedade não é algo bom, não é algo que você projeta que é bom. Ai não, Silvia, eu tô ansiosa porque eu não vejo a hora de blá. Não, quando a coisa é boa, você tem uma tranquilidade, você tem uma paz, você tem uma serenidade, porque você sabe que aquilo vai acontecer. Quando você tem esse sentimento da ansiedade, que já é um sentimento ruim, que te desequilibra, que te tira do teu eixo, é porque você está pensando em algo terrível lá na frente, não em algo bom. Então, as pessoas ansiosas não têm uma boa autoestima, uma boa autoconfiança, porque elas ficam se projetando lá na frente, no futuro, imaginando o pior que pode acontecer. Elas não conseguem viver aqui agora, elas não conseguem olhar para as próprias capacidades, para as próprias habilidades e para o senso de dignidade de que elas, com o que tem já é o suficiente para começar, para chegar lá, e que sim, certamente aquilo que elas querem, que elas almejam, elas vão conseguir, porque elas merecem, né? Então, essa tranquilidade é o oposto da ansiedade. Então, por isso que as pessoas ficam assim, agitadas na ansiedade, porque elas não têm o senso de autoconfiança e de autoestima. Outra coisa que é óbvio que quem tem isso aqui tem uma autoestima e uma autoconfiança muito ruim, que é o senso de inferioridade ou senso de superioridade. São dois polos opostos que te tiram do caminho do meio e do centro, né? Do seu centro de equilíbrio, de integridade mental, emocional, física, espiritual, whatever.
Esse senso holístico, né? O senso de inferioridade é você sempre se achar menos, inferior, incapaz. O senso de superioridade é você sempre se achar o melhor, o fodão, o bam, 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 o tal. É na verdade a arrogância, né? Achar que já sabe tudo, que já é perfeitinho e tudo mais. Esses dois extremos, quem tem uma boa autoconfiança não é superior a ninguém, né? E quem não tem uma boa autoconfiança se sente sempre menos, porque sempre fica se comparando com os outros, que já é uma loucura. Eu já conversei sobre isso em algum vídeo por aqui, se eu lembrar eu vou deixar o card, eu vou deixar aqui o link dele. Mas assim, o senso de comparar-se com alguém precisa de 2 pesos e 2 medidas. Então, qual é o peso, qual é a medida? É a tua inteligência com a inteligência de alguém? É a tua grana com a grana de alguém? É quem você é com quem alguém é? Assim, como é que pode comparar 2 individualidades, né? É muito esquisito isso, é muito estranho. Mas as pessoas fazem isso, por isso que elas se sentem inferiores ou por isso que elas se sentem superiores, né? Então, às vezes você tem que se comparar com alguém que tá muito pior que você para você se sentir bem. E outras vezes, se você olha lá na frente e vê que alguém... Sempre, olha, eu vou te contar um segredo, que eu acho que nunca ninguém te contou. Sempre vai ter alguém melhor que você. E sempre vai ter alguém pior que você em todos os sentidos, em todas as áreas. Por quê? Porque está cada um no seu processo de evolução, no seu processo de aprendizagem. É o que é. Então, esse lance de se comparar, de se achar mais, se achar menos, é a maior perda de tempo e falta de racionalidade total. Assim, não tem o que justifique isso. Então, se eu fosse você, eu observaria se esses 2 sentimentos também existem na sua vida com frequência, porque são sinais, são indicativos de que a sua autoconfiança, a sua autoestima não estão te sustentando. Quem está te sustentando são essas sensações ruins e que te desequilibram, te limitam, na verdade, não serve para nada. Só servem para te deixar paralisado numa grande arrogância, você se achando tal, quando na verdade não tem condições de ser ainda, ou você se menosprezando, se sentindo menos do que realmente pode ser, no senso de inferioridade. Então, isso vai travar a tua vida com certeza, tá? Quarto indicador, né? O quarto sinal. Provavelmente você é uma pessoa muito impaciente ou muito irritada. A impaciência e a irritação só acontecem em pessoas que não têm uma boa autoestima e uma boa autoconfiança. Gente, é horrível lidar com pessoas irritantes, que tudo e nada irrita essas pessoas. Se você falar uma coisa, a pessoa fica irritadinha. Se você não falar alguma coisa, a pessoa vai ficar irritada porque você não falou. As pessoas impacientes que não têm a sabedoria do tempo, do amadurecimento, são pessoas que realmente já têm uma infantilidade emocional, né? Então elas não sabem esperar. Eu brinco que parece aquelas crianças no carro. Já chegou? Já chegou? E agora? Falta muito? Vai demorar? Já chegou? Tá perto? Falta muito? Vai demorar? Então são pessoas que não conseguem. E olha que eu vou te contar outro segredo. São pessoas que normalmente fazem meditação. É engraçado, né? Elas usam de um instrumento, de uma técnica tão fabulosa, mas no dia a dia, na hora do vamos ver, parece que aquela prática cai por terra, né? Então são pessoas bastante impacientes com elas mesmas, elas não têm paciência com elas, porque elas não têm essa maturidade emocional de se aceitar, de se tratar bem. Não tem autoestima, como é que você vai se aceitar, se tratar bem, se perdoar? Não tem, né? Elas não têm com elas mesmas e elas têm muito menos com os outros. Então qualquer coisinha, qualquer trisquinho que alguém faça para uma pessoa dessa, assim, gente, o mundo é caótico, vira um inferno, a casa cai, é muito difícil, é muito difícil. Então, o senso de impaciência, a impaciência, né, que causa normalmente ansiedade, a irritação, pessoas irritadas, que se irritam porque choveu, que se irritam porque não choveu, que se irritam porque o governo da direita disse ou porque o governo da esquerda disse, que se irritam porque o fulano não concorda com ele, porque o fulano concorda com ele, mas depois mudou de ideia.
Essas pessoas, com certeza, elas não têm um senso de dignidade, de merecimento, que é a autoestima, né? O valor, a autovalorização, e não tem um senso de capacidade, de confiar na sua própria capacidade de. Por quê? Porque elas não sabem lidar com elas mesmas e não vão saber lidar com os outros. Porque o princípio é de dentro para fora, né, gente? Se você sabe lidar com você, você sabe lidar melhor com o outro. E não adianta fingir que você sabe lidar muito bem com o outro, não adianta mais fazer pose, a máscara cai. Não adianta fingir que você é bacanão, descolado, tudo de boa, que a sua vida é perfeita, assim, tudo perfeitinho e tal. Quando você vai lidar com o outro e quando você tá com você mesmo, a tua vida é totalmente uma falta de ordem interna, externa, né? Você vê a vida da pessoa uma bagunça. Mas para lidar com o outro, a pessoa é fofa, é agradável, mostra-se sempre o seu melhor, é quase um herói. É quase um herói essas pessoas. Gente, é muito louco, aposto que você conhece gente assim. Mas toma cuidado, que pode ser que essas pessoas sejam um espelho na sua vida. Pode ser que essas pessoas estão te trazendo alguma coisa, querem te mostrar o que você também, uma pontinha pode ser. Então presta atenção nessa sua impaciência que você explode, se sente irritado a todo momento, várias vezes, em várias situações, tá? Para com o chufreio de mão e fala, opa, deve ter um modo melhor aí de ser, de estar na vida, de atuar, de agir e de um estado melhor, que não seja a impaciência e a irritação. E se você tiver uma boa autoestima, uma boa autoconfiança, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar nesse estado. As pessoas que não têm uma boa autoestima, uma boa autoconfiança, elas têm objetivos orientados externamente. Que foi, eu acho que o primeiro, como eu comecei as primeiras frases desse vídeo aqui. Se eu conquistar, eu vou me sentir capaz. Se eu chegar lá, então é porque eu mereci. Se eu tiver isso na minha vida, eu sou alguém. Mas o que vai acontecer se tirarem isso da pessoa? Ela vai se sentir um bosta, um baiana, um Zé Ninguém, né? Então a pessoa ela é orientada pelas coisas que ela tem, quando na verdade, se a gente tirar tudo isso dela, ela não se sente nada, ela se sente perdida, ela não tem uma identidade, ela não tem um propósito, ela não sabe quem ela é. Né? Eu brinco e recentemente, né? Muito recentemente, assim, com clientes, isso acontece a maioria do tempo aqui. Eu vejo que quando as pessoas têm e perdem aquilo que elas tinham, elas ficam perdidas na vida porque elas não sabem quem elas são. Porque elas eram aquelas pessoas que conquistaram aquela meta financeira, que conquistaram aqueles números, aquelas empresas, aqueles negócios, aqueles acordos, aqueles bens. Elas são aquelas pessoas que puderam comprar, que puderam ter, que puderam... Mas quando você tira isso delas, elas não sabem quem elas são. E eu falo que o processo é o contrário, né? Eu falo que o processo é o seguinte: se a gente deixar você nu e cru, né? Tira tudo, faz de conta. Depois do corona vieram os ETs, invadiram a Terra e abduziram tudo e todos à tua volta. Se te tirarem tudo na sua vida, pessoas com autoconfiança e com autoestima, elas simplesmente recomeçam do zero. Elas recomeçam do zero e conquistam tudo de novo, e conquistam às vezes até muito mais do que já tiveram uma vez. Mas elas não se prendem aos resultados. Sim, elas projetam os resultados são bons na vida, porque é muito importante a gente ter resultados, mas por um processo evolutivo, de novo, por um processo de aprendizagem, não porque eu sou o resultado. Então as pessoas com autoestima e autoconfiança, elas não se projetam nos resultados, elas não são os resultados, porque foi aquilo que eu falei, se a conta do banco zerar, elas vão se sentir umas perdedoras, umas fracassadas. Ao passo que vocês conhecem um monte de história de gente que perdeu tudo e foi lá e fez de novo e construiu impérios outra vez, né? A gente tem N casos assim. Em volta de vocês viram que foram pessoas que deram uns 10 passos para trás, retrocederam na vida e de repente foram lá e fizeram tudo de novo.
Por quê? Porque elas têm a confiança do que elas são. Elas sabem aquilo que elas merecem na vida. Então, elas não se perdem no processo de eu sou esta mesa, eu sou esta parede, eu sou esta roupa, eu sou este carro, eu sou este número no banco. Não, elas não se perdem nesses processos. Elas sabem que elas são, elas confiam nelas. Por isso que certos empreendedores, certos empresários que têm uma puta autoestima, uma puta autoconfiança legal, são aqueles que diante das crises, das piores crises, seguram a barra porque eles sabem que eles são aqueles que conseguem superar, né, os desafios, as adversidades. São pessoas que quando perderam tudo foram lá e começaram do zero e fizeram pôr de novo. Então onde estão? Por mérito, por capacidade, sim, né? Então elas não são orientadas externamente. Elas sabem o que querem, elas se projetam, mas elas são orientadas por dentro, porque elas sabem que elas são capazes de, que elas merecem sim. É simples assim, gente. É tudo diferente do que já disseram para vocês, tá? E por último, esse é o pior de todos, eu acho. Nossa, tem um mosquito aqui passando aqui na frente da cam. Por último, tem a negatividade. A negatividade é um maior alerta, tipo, que você tem uma autoconfiança e uma autoestima lá no pé. Ou melhor, lá no esgoto, né? Por quê? Porque essas pessoas negativas, é horrível, é horrível. Elas só veem um não. O cérebro delas tem todas as condições ruins, todos os porquês não, todas as justificativas porque que aquilo não deve ser feito, porque aquilo não vai conseguir, porque aquilo não tem, porque não. São pessoas que só olham a vida através das lentes do não. É como se tivesse um óculos aqui que tudo fosse não. Não é possível, não dá certo, não tem como, não é viável, não sei fazer, não tenho capacidade, não, isso não vai dar certo, é melhor ficar aqui. São as pessoas negativas. E esse é o maior alerta que você tem que ter, que provavelmente a sua autoestima e a sua autoconfiança nem existem. Porque quando a gente tem uma boa autoconfiança, uma boa autoestima, a gente sabe dos riscos, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe das possibilidades, a gente sabe dos limites. E mesmo assim, como diria minha mãe, tô cagando e andando, tô indo, tô fazendo, tô indo lá na direção daquilo que eu quero, né? Minha mãe tinha essa sabedoria muito fofa que me ensinou desde muito cedo. Que tipo, vai, tá com medo? Vai com medo, né? Vai fazendo, corre o risco, se joga na vida, né? Paga o preço, né? Sai da zona de conforto, se arrisca. Não, porque se eu fizer, porque se eu, porque numa autodefesa, né? O que de pior pode acontecer se você fizer e ainda der certo? Não, porque essas pessoas negativas, elas não conseguem ser felizes, gente, porque elas não conseguem ver de outra forma. Elas só veem o porquê não vão ser felizes, porquê não aquilo vai dar certo, porquê não é possível fazer acontecer, porquê não, elas não conseguem. Então, é até um processo de se sabotar, e é um processo de autoproteção, né? Então, deixa eu ficar aqui mesmo onde eu tô, deixa eu me manter aqui seguro, deixa eu deixar de viver a minha vida, deixa eu permanecer aqui porque é mais seguro. Gente,